Oi pessoal, eu sou Marina Lara, ortodontista, e hoje nós vamos falar sobre os 3 mitos da ortodontia lingual. O aparelho lingual é o aparelho que é fixado atrás dos dentes. Então, existe o aparelho normal, o aparelho que todo mundo conhece, fixado na frente dos dentes, e existe o aparelho lingual que é fixado atrás dos dentes. Esse aparelho começou a ser desenvolvido nos anos 70, lá no Japão, pelo Dr. Fujita, que era um dentista que tratava muitos lutadores de artes marciais. E os lutadores que utilizavam o aparelho por fora tinham o problema de receberem golpes na face e terem lesões nos lábios. Então, com o aparelho atrás dos dentes, o Dr. Fujita começou a resolver o problema deles e permitir que eles pudessem corrigir os dentes sem terem lesões durante as lutas. Existem muitas dúvidas sobre o aparelho lingual. Aqui na nossa clínica, a gente recebe um grande número de pacientes interessados em realizar esse tipo de tratamento e o objetivo desse vídeo é falar sobre as principais dúvidas a respeito dessa técnica. O primeiro mito é se o aparelho lingual dói ou não. E a resposta é que não. O aparelho lingual ele não causa um desconforto maior do que o aparelho convencional. O que acontece é que antigamente, quando o aparelho lingual começou a ser desenvolvido, na década de 70, de 80 e 90, os brackets, que são essas peças que vão afixadas nos dentes, eles eram muito espessos e realmente eles ocupavam um espaço, eles invadiam o espaço da língua e realmente causavam um desconforto maior do que o aparelho por fora. Mas com o processo de desenvolvimento tecnológico, os aparelhos linguais que estão disponíveis atualmente, os brackets são menores, os brackets são super slim, têm perfil baixo e eles não invadem o espaço da língua como era antigamente. Então ficou aquele mito que o aparelho lingual dói, que o aparelho lingual machuca e na realidade não. O desconforto do aparelho lingual ele é o mesmo do aparelho por fora. Qualquer aparelho que tu fores utilizar vai precisar de um período de adaptação, 5 dias, 7 dias, até que a tua língua, os teus lábios estejam adaptados. Mas eu posso garantir com certeza para vocês que o aparelho lingual ele causa o mesmo nível de adaptação e o mesmo nível de desconforto nos primeiros dias do que o aparelho convencional. O segundo mito é: o aparelho lingual só pode ser utilizado em casos mais simples. Isso não é verdade. Antigamente, quando não se tinha uma tecnologia muito desenvolvida, até poderia ser real, mas hoje a gente tem a possibilidade de realizar customização de brackets, que é uma tecnologia altamente desenvolvida, disponível hoje, que eu posso até detalhar em outros vídeos, mas que consiste basicamente no escaneamento dos dentes do paciente, no envio das imagens escaneadas para um software que permite que eu possa corrigir no computador a posição de cada dente antes mesmo de começar o tratamento no paciente. A gente realiza o tratamento virtual, que é a correção da posição dos dentes no computador. Feito isso, a gente envia esses dados para as empresas nos Estados Unidos que fabricam os brackets e os fios personalizados para a correção de cada posição de cada dente de cada paciente. Com isso, as dobras dos fios, que antigamente eram realizadas artesanalmente pelos ortodontistas, hoje são realizadas por uma mão robótica conectada nesse software que realiza todas as dobras com um controle, uma precisão e um detalhamento incrível, jamais visto dentro da ortodontia. Então, tendo essa tecnologia da customização disponível nos dias atuais, a gente pode afirmar com toda tranquilidade que o aparelho lingual pode ser utilizado para corrigir qualquer caso, seja casos mais simples ou casos mais complexos. O terceiro mito é: o aparelho lingual é caro? A resposta para isso é que depende da prioridade de cada um. Por exemplo, para algumas pessoas que precisam corrigir o sorriso, a utilização dos brackets por fora é algo super tranquilo e elas se sentem à vontade com isso. Então, para essas pessoas, o investimento no aparelho lingual pode ser significativo. Porém, muitos pacientes têm o desejo de corrigir o sorriso, mas não gostariam que o aparelho aparecesse. Gostariam de corrigir os seus dentes de uma maneira discreta e imperceptível. Ou pela vaidade, pela estética do sorriso, ou porque trabalham com o público, ou porque trabalham com a imagem. Então, para essas pessoas, o investimento no aparelho lingual faz todo sentido e pode não ser tão significativo. Por isso é importante a gente sempre relativizar esse conceito de caro e barato baseado no que é prioritário para cada um.
O investimento no aparelho lingual, ele é maior do que o investimento no aparelho convencional pela complexidade da técnica, pelo custo dos materiais, pelo tempo envolvido, porém ele pode não ser tão significativo se isso for prioridade para o paciente. Também é importante lembrar que o investimento do tratamento ele depende da complexidade de cada caso e do tempo necessário para a gente realizar o tratamento. Por isso é sempre importante a gente fazer uma consulta de avaliação com o ortodontista para que ele possa analisar e prescrever o teu plano de tratamento e com isso tu possa saber o investimento para realizar a correção do teu sorriso. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, podem deixar nos comentários abaixo ou entrar no meu site e me enviar um e-mail. Ou até mesmo, se vocês quiserem, podem marcar uma consulta para a gente conversar pessoalmente sobre as tecnologias disponíveis atualmente para correção do sorriso. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!